atualizações no grande embate entre Elon Musk defendendo a liberdade de expressão e a ilegalidade dos atos do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes do outro lado com governo, mídia e tudo mais defendendo censura. Nós temos agora narrativas para tentar defender o caso, que na verdade são mentiras que o governo e mídia estão criando, mas é interessante ver as mentiras que eles estão criando. Nós temos o fato da ilegalidade das decisões do Moraes e isso sendo exposto internacionalmente. Nós temos a não volta do PL 2630, que era uma coisa que era um pouco previsível, mas o Lira falou que não vai voltar e algumas outras coisas, inclusive chegou no Felipe Neto. Vamos lá. E lembrando, você não só está dentro de uma batalha pela liberdade de expressão no Brasil, vocês também estão numa batalha, entre várias coisas, pelo fim do imposto no shopping no Brasil. Não é a pauta principal no Brasil hoje, eu acho que deveria ser. Mas, amanhã, aqui em São Paulo, lá na Zona Sul, dia 12, às 19 horas, teremos mais um shopping sem imposto. Eu expliquei errado no vídeo passado, pode me mandar me prender por fake news. A promoção é você compra a pint de 300 e ganha a de 500. Então não é ganha um, comprar um e pagar outro, é um pouquinho mais, é um upgrade, ok? Espero que o pessoal não fique muito sentido, mas quem ficou muito sentido, por favor, reclamar ao STF. Eu entendo, desculpa. Mas enfim, estão extremamente convidados. Links de inscrição, dados, etc. estarão aqui na descrição e também no comentário, nos comentários lá pinado pra vocês verem. E eu acho que vai ser, talvez, provavelmente, o nosso maior shopping sem imposto até agora. E depois, tem mais ideias pra maio. Mas isso é depois. Continuando o vídeo. Recapitulando coisas que eu venho falando há muito tempo, mas que ainda assim pode ser que muita gente não entendeu. O governo Lula tem dois objetivos existenciais ao longo desse mandato. O que significa existencial? Se eles não fizerem, eles vão perder. E não é perder a eleição de 2026, é também isso. Mas eles vão perder ou aprofundar o encolhimento da vida política, do domínio político, da força política do PT e da esquerda no Brasil. Esses dois objetivos existenciais são criar um boom econômico falso via gasto, déficit, PAC, essas coisas aí, que não tá rolando, PNDES, etc., que não tá rolando. E segundo, censurar redes sociais. Porque o resultado das eleições de 2022, do Bolsonaro perdendo por 0,9, demonstra que, se não tivesse a absurda parcialidade do TSE em dizer assim, não pode chamar Lula de ladrão, não pode dizer que ele gosta de ditadura, não pode fazer isso, não pode criticar isso. Se não tivesse isso, o resultado teria sido diferente. Então, se a gente tiver novos candidatos em 2026 com uma rejeição menor do que o Bolsonaro tinha, e um ambiente de liberdade de expressão, a esquerda perde. Se eles perdem a presidência, além da lavada que eles vão tomar de prefeituras esse ano e que eles continuamente têm, eles continuarão encolhendo politicamente e terão um risco existencial. Isso sem entrar no mérito de Javier Milei na Argentina. Então tem muita coisa em jogo. Por isso essa batalha de liberdade de expressão, de regulação de redes sociais é tão absolutamente fundamental estrategicamente falando. Prefaciado isso, primeiro, PL 2630. Era um tanto quanto previsível que esse projeto voltaria à pauta, que era o PL da censura, mas apesar do Pacheco, presidente do Senado e notório fazedor de acordões para se manter no poder, porque esse é o vagabundo que ele o Pacheco pediu para voltar o projeto. Falou, tem que regular, não é porque estão sequestrando as mentes e tudo mais, mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, falou que não vai ter. Não vai voltar, a discussão vai voltar tudo do zero, não vamos pautar e tudo mais. Então não vai ter PL 2630. Primeira lição. Eles não são todos um organismo. Pacheco é uma coisa, Lula é outra coisa, Lira é outra coisa, STF é outra coisa, mídia é outra coisa. Eles se unem muitas vezes, mas às vezes eles brigam entre si. Muitas pessoas têm uma visão de que assim, eu não gosto de todos eles, portanto eles são todos um grupo. Não. Eles têm alianças casuísticas. Eles são todos, alguns mercenários, alguns psicopatas, alguns socialistas, alguns umas combinações desses e permutações diferentes. Mas não necessariamente têm a mesma ideia. O Lira não quer pautar isso por uma coisa extremamente humana, que também é muito legal para as pessoas entenderem sobre política. Sabe um lutador, isso você vê muito em MMA, boxe, etc. O cara é um excelente lutador, ele apaga todo mundo, ele chega lá, pá, pronto. Aquelas lutas, 1, 2, 3, 4, 5 lutas em que ele só chega lá e apaga a luz do outro vagabundo. Acabou. E aí do nada ele perde. Ele toma um socão do nada, a bicuda do nada, perde, nocauteado, etc. Ele ainda é o mesmo lutador. Ele ainda tem a mesma força que ele tinha antes. Ele ainda tem a mesma habilidade e tudo mais. Mas ele começa a se duvidar.
ele não luta mais antes com aquela confiança toda que ele tinha, que é só encontrar o cara e acabou. Não, ele começa a ter um pequeno 0,1, 0,2 segundos a mais no raciocínio dele de pensar assim, será que deu errado aquela vez, né? E isso é o suficiente para ele perder todas as lutas depois, ou a maior parte delas. A carreira dele muda por causa daquela derrota. O Lira teve 3 derrotas na carreira dele como presidente da Câmara. 3 ao longo da sua história. O que é muito raro para um presidente da Câmara. É muitíssimo raro um presidente da Câmara perder votação. Ele perdeu uma num projeto de lei para basicamente punir investigadores da Lava Jato, e as outras 2 derrotas foram em pele de censura. Em 2022 ele tentou votar uma urgência de um pele de censura para as eleições de 2022. Falhou, perdeu. 2023, talvez vocês lembrem melhor do maio de 2023, faz quase um ano, aliás. Quem lembra? Faz quase um ano. Ok? Da aprovação da urgência, eu acho que faz quase exatamente um ano. Rolou toda aquela mobilização, e quando estavam todos os deputados federais, ou quase todos, na Câmara, o que é um gasto político gigantesco, por parte do presidente da Câmara ligar pra todo mundo e falar, tem que estar aqui terça de noite pra votar sim, e tem que votar isso aqui sim. Depois ele gastar um monte de munição, de mídia, de um monte de gente gastar munição, no plenário contou-se os votos e percebeu-se que o projeto falharia, por maioria pura. Não é nem maioria do quórum presente, não. Havia mais de metade dos 513 deputados para rejeitar o projeto. Ou seja, morreu. Foi de caixa. Abraçou a vala. Deu um mergulho pro infinito para encontrar o seu criador. Se passou. A fuira. E aí teve aquela cena histórica do Orlando, do Partido Comunista do Brasil, que ia ao microfone e falou, vamos ter que retirar, peço a retirada de pauta, presidente. E tirou. O Arthur Lira passou por uma vergonha gigante nisso aqui. Não, ele ficou uma arara com isso aqui, fez outras ações lá pra punir gente, um monte de coisa assim. Ele ficou uma arara com isso. Ele não quer mais saber desse troço na frente dele. É muito humano isso. E eu não tô nem um pouco triste com isso aí. Do outro lado, nós temos mídia fazendo fortes narrativas em defesa de censura no Brasil e tentando atacar o Elon Musk. A gente viu, e eu falei no vídeo passado, várias manchetes tentando difamar o Elon Musk de várias formas, mas 2 narrativas principais surgiram agora. Ok? Primeiro, uma de que, mas toda empresa tem que se sujeitar à lei brasileira. Porque o Elon Musk está atacando o Brasil. Eu falei disso no vídeo passado e tudo mais. Mas ela, pelo jeito, colou. Isso é uma coisa interessante de vocês verem também, que a esquerda, a mídia faz isso. Eles metralham umas 10, 12 narrativas. Nenhuma delas tem o menor pé e cabeça, nada. É tudo idiota. Mas uma delas cola porque as pessoas lá, ela funciona melhor. Eles falam, então vamos mentir isso aqui até colar. É esse o plano. E essa colou. Não dá pra saber muito porquê, mas aí é um estudo da psicologia, talvez, que não cabe nesse vídeo. O ponto é, mas ele tá desafiando as leis do Brasil, não sei o quê, porque se cumpre e tal. E não. Esse é o ponto. Uma coisa que o Elon tá fazendo e expondo internacionalmente, e o argumento dele é, as decisões do Xandão são ilegais. Eu estou cumprindo a lei. Eu estou cumprindo a lei. Isso que o Xandão está fazendo é ilegal. O inquérito dele é ilegal, as decisões dele são ilegais, e eu não tenho obrigatoriedade de cumprir decisões ilegais perante a lei brasileira. O errado é ele, não eu. Ele não está desrespeitando a Constituição. Inclusive, criou-se uma outra narrativa de que ele arregou, ele correu. Falou, não, a gente sempre respeita a lei. Não, mas sempre foi a posição dele. Inclusive, teve até uma narrativa que a Globo News tentou emplacar, que é absolutamente ridícula e tomou uma nota da comunidade instantaneamente. De não, mas que na China ele não faz isso. O Twitter foi banido na China há mais de uma década. Você vê que esse é o nível dos caras, tá? E também é outra coisa instrutiva pra vocês. Esse é o nível dos caras. Eles não pesquisam coisas básicas, eles não lembram coisas básicas, ou eles sabem e eles mentem na confiança absoluta de que as pessoas não vão conferir. E funciona. Tem um motivo por que eles fazem isso. Ok? Então o embate contra esses caras é muitas vezes falar coisas extremamente básicas e depois ir pra próxima mentira e pra próxima e pra próxima. Não esperem um grande refino, isso aqui não é um jogo de altíssimo nível, ok? Mas eles criam essa narrativa de que ele arregou e não sei o que, olha só, ele tá recuando e tal. Não, ele só falou, gente, eu estou cumprindo a lei. Ele que não. Mas estão tentando emplacar essas historinhas. E aliás, teve uma terceira até, que eu tava nas minhas anotações e eu esqueci, que é uma coordenação internacional da extrema-direita. Tentaram jogar isso aí. Não, é um ataque da extrema-direita internacional contra a democracia brasileira.
E aí os próprios organizadores do primeiro Twitter Files falaram, não, cara, a gente teve uma conversa, acho que no aeroporto, no Fórum da Liberdade lá em Porto Alegre, alguma coisa assim. E aí a gente teve ideia, viu o negócio lá, pá, e publicamos, foi isso, não teve nenhuma coordenação, aí o Marcel ficou sabendo e tal, e outras pessoas ficaram sabendo e começaram a falar disso, porque é absolutamente fucking ridículo. E isso foi explicado para jornalistas do mesmo jornal que atacou dizendo que é uma coordenação internacional. E vocês são um bando de canalha, cala a boca. E o ponto maior aqui é, de novo, esses caras estão tentando defender o governo e o Alexandre de Moraes baseado em mentir descaradamente ou inventar coisa do nada. Essa é a totalidade dos recursos que eles têm. E é isso que nós estamos enfrentando. O que me leva ao outro ponto, Felipe Neto. Um segundo Twitter Files surgiu, revelando e-mails internos do Twitter em que eles mostram que o Felipe Neto tinha contatos e tinha influência dentro do Twitter, de antes do Elon Musk comprar. E isso não era só ele, pelo jeito, tinha outras pessoas, tem prints rodando por aí de pessoas que tinham contatos e influência lá dentro e tudo mais, mas mostra que o Felipe Neto tentou influenciar, tentou usar o tamanho dele pra, em parte pela amizade, em parte pela ameaça, influenciar o Twitter a tomar decisões, pelo jeito conseguiu certas coisas. O que mostra que existia uma parcialidade no Twitter e existiu essa atuação para que o Twitter violasse o seu contrato. Que esse é o ponto. Que o Twitter violasse o seu contrato com os seus clientes usuários, nós que usamos a plataforma, de ter um julgamento justo, de ter uma análise idônea dos eventos, dos fatos e tudo mais. Mostra que isso foi violado. E isso pode ter muito bem impactado as eleições. Ou isso pode ter participado do que foi uma ação, não acho eu completamente coordenada, mas parcialmente coordenada, entre esquerda, mídia, influenciadores como Felipe Neto e outros, para acabar com a liberdade de expressão durante as eleições de 2022 e assim influenciar o resultado, evitando que o Lula fosse criticado e evitando que a direita conseguisse falar e facilitando então a grande operação de lavagem de reputação que aconteceu com o Lula em 2022, de um bandido preso pela Lava Jato, de um dos maiores, se não o maior esquema de corrupção conhecido, para um senhorzinho da picanha. Agora vamos ver do que vai dar isso. Eu acho que juridicamente não vai dar nada, mas ajuda a expor novamente quem esses caras são para as pessoas que estão assistindo, porque isso é uma coisa que também eu acho que é muito instrutiva para vocês que estão assistindo isso. Tem gente que tá perdida, tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Você que está assistindo aqui provavelmente é uma pessoa que está acompanhando bastante esses fatos, que sabe o que tá acontecendo. A maior parte das pessoas tem mais o que fazer e não sabe. E aí quando vê essas coisas, fala, eu não sabia, eu tava muito ocupado cuidando dos meus filhos, pegando 4 ônibus por dia, pagando boleto. Não implicando que você não é uma pessoa que faz isso. Mas tem outras pessoas que têm uma vida muito mais carregada e não têm acesso às informações. E do outro lado a gente tem, de novo, repito, jornalistas e políticos simplesmente mentindo. E fica cada vez mais óbvio que eles estão mentindo. E é por isso que eles precisam tão existencialmente regular redes sociais e censurar a gente. O que eles têm a essa altura é só mentir descaradamente, tomar notas da comunidade e tentar outra. Essa é a totalidade da capacidade deles a essa altura. Sabe? Isso me deixa muito motivado e feliz. E por último, mas não menos importante, acho que todas essas são importantes, só acabou saindo nessa ordem porque as minhas anotações. Agora tem um inquérito aberto contra o Nicolas porque ele foi lá e chamou o Lula de ladrão. O que, primeiro, imunidade parlamentar, ele estava falando isso no exercício do mandato dele. E segundo, internacionalmente isso está repercutindo, até porque o Elon Musk agora está repercutindo isso. Então vamos falar, peraí, o cara foi lá e só falou que o presidente é um ladrão. E agora vai ser investigado? Investigado o quê? O que tem a investigar? Tá lá, o até público, tá gravado, ele falou que o Lula é um ladrão mesmo. E agora? Tem que abrir um inquérito? Aí o inquérito vai ser o juiz olhando o vídeo e falando... É muito óbvio pro resto do mundo que isso é autoritário, que isso é persecutório. Mais uma coisa que vai pressionar o Alexandre de Moraes. Então vamos ver o que vai acontecer quando finalmente chegar o ponto do Elon publicar tudo que ele vai publicar. Ele já falou, ele já foi claro e repetiu algumas vezes, que eles só vão publicar tudo quando os funcionários do Brasil estiverem em segurança, porque eles foram ameaçados de prisão. O que também é autoritário e arbitrário internacionalmente repercutiu. Inclusive, o governo argentino, Javier Milei, ofereceu asilo. Eu tô adorando esse contraste. Vocês entendem que isso é só o começo desse contraste? Do quão lindo vai ser isso ao longo dos próximos anos? Mas, assim que eles forem colocados em segurança, os funcionários, vai ser tudo publicado.
Só que vai ser com dias e dias e dias de preparação. De todo mundo ouvindo, de todo mundo estando curioso. E aí eu quero ver, cara. Eu pagaria bem pra ser uma mosquinha no escritório do Xandão agora. Pra entender e pra ver o que tá acontecendo. E dá pra ver pela última aparição dele que ele está, sim, abalado. Sentiu. Desejo a ele muita tristeza e sofrimento e que fique mais sentido ainda. E que seja mais prejudicado ainda. Porque isso aqui ainda vai piorar. Por esse vídeo é isso.